Convido você a fechar os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome. Papai querido, que nesta hora, que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha do Teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo, ó Pai, transformação, como o Senhor transformou a vida de Zaqueu, trazendo esperança, trazendo, ó Pai, conforto, trazendo fortalecimento nesta noite. E é esta palavra, Senhor, que vai nos salvar. Papai querido, tira todo o cansaço, tira todo o enfado, tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor no nosso meio, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Papai querido, apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através da vida dele. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Salmos 118, do 1 em diante. 118. Amém? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meia tribulação invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudistes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, rendei-te graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Podeis assentar, irmãos.
O salmista fala de proteção, ele fala de vitórias, ele fala de lutas, mas ele fala também de castigo severo. O Senhor o castigou severamente, mas não o entregou à morte. Todas as vezes que nós andamos com Deus no caminho do Senhor, vai nascer em nós feridas dessa caminhada. Foi assim na vida de Jesus, na vida de Pedro, na vida de João, na vida de André, na vida de cada um desses grandes homens que andaram. Em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos eram perseguidos, os apóstolos eram perseguidos, viviam trancafiados, apanhavam, e eles se regozijavam por estar sofrendo, por estar tendo feridas por causa do Evangelho de Deus. Porque as feridas que nós carregamos simbolizam as nossas mudanças. Porque às vezes Deus permite que elas aconteçam, na maioria das vezes, para que haja a mudança. Foi na vida de Salomão, um grande homem de Deus, que pegou as coisas prontas, não soube aproveitar aquilo que Deus tinha na vida dele. Mas mesmo assim teve uma grande caminhada, reconheceu no final da sua velhice que tudo aquilo que ele procurou, depois que deixou de andar com Deus, era vaidade. Teve muitas feridas, porque quando seus olhos já estavam velhos, ele já não conseguia mais enxergar a presença de Deus na sua vida, porque resolveu andar em outros caminhos. Foi assim na vida de Pedro, quando sentiu uma ferida no coração muito grande, quando ele olha nos olhos do Senhor Jesus, depois de ter negado ele por 3 vezes, e ele se lamenta profundamente no coração, mas aquela ferida deu força para que Pedro continuasse depois, pregando o Evangelho, para que ele chegasse até nos dias de hoje, nas nossas vidas. Foi assim na vida de Estevão, um diácono, aos olhos dos homens não muito acreditado, porque estava começando o ministério, mas Deus o coloca, e coloca seu nome, porque também teve marcas na caminhada com Deus, foi castigado, foi apedrejado, porque simplesmente estava pregando o Evangelho, sofreu por isso, mas cada sofrimento que ele teve naquele momento, conseguiu ver o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens, teve uma visão maravilhosa na vida dele. Isso fez com que o nome desse grande homem ficasse escrito no livro da vida. Foi assim na vida de Davi, que perseguido totalmente todos os dias da sua vida por Saul, depois que é levantado, foi cativando cada ferida no seu coração, mas cada vez que as feridas iam acontecendo na sua vida, na sua pele, mais ele se tornava forte, homem de Deus. Pergunto para você, você tem feridas do Senhor? Você tem alguma ferida no coração da palavra de Deus? Porque se você tiver, você deve agradecer a Deus por isso. Porque se você tiver, você deve agradecer a Deus, porque você está crescendo, você está se aproximando do Senhor, porque ninguém se aproxima de Deus se não tiver feridas no coração. E assim é no meio de nós, porque essa palavra faz sentido e transforma as nossas vidas. Deus nos dá livre-arbítrio, escolha, você pode andar, você pode vir e ir para onde você quiser, mas um dia a trombeta vai tocar e você vai precisar das suas feridas para mostrar para o Senhor Jesus: eu andei no seu caminho, Senhor. E aí ele vai olhar para você e fala: servo bom e fiel, fiel foste no pouco, o muito lhe acrescentarei. Vamos navegar na palavra do Senhor em Gênesis 42. Gênesis 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda a casa algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã.
José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. José aqui um homem poderoso nesse momento, um homem que tinha poder dentro do Egito, mas que no meio desse poder que José tinha também, ele tinha várias marcas e várias feridas, sendo colocadas essa da sua própria família, os seus irmãos, que tentaram matá-lo, mas depois, sendo a obra de Deus na sua vida grandiosa, não permitiu que acontecesse mal na vida de José, então foi vendido, se torna escravo, de repente um dia um homem livre, no outro dia um escravo, numa terra que ele não conhecia. Naquele momento, mais feridas na vida deste grande homem, que não parava de glorificar o nome de Deus em todos os lugares que colocavam ele, não importava com as dificuldades que estavam acontecendo. Mesmo escravo, falava de Deus. Mesmo longe da sua família, falava de Deus. Mesmo sendo vendido pelos seus próprios irmãos, continuava glorificando o nome de Deus. E era assim esse José. As feridas faziam com que ele se tornasse cada vez mais forte, e assim na vida do crente. Não existe crente sem ferida, não existe crente que nunca tenha tido uma tristeza na sua vida, uma decepção, porque cada vez que as decepções acontecem, mais nós nos tornamos fiéis a Deus, porque continuamos no mesmo caminho. Assim é na vida de José. Olha o que acontece na vida desse grande homem. Depois de vários anos, Deus abençoando a vida dele e de quem estava perto, porque a palavra de Deus fala: aquele que te abençoar, eu abençoarei. E assim estava sendo na vida de Potifar. Mas num dado momento, Deus coloca um novo cenário na vida de José, porque o que ele tinha para entregar para José era maior do que ele estava imaginando. E naquele momento coloca ele no cárcere, porque é no meio das dificuldades, porque é na escuridão é que a luz se torna mais forte nas nossas vidas. Mas uma ferida aconteceu na vida desse grande menino, mas ele sabia que Deus é misericordioso para todos sempre, e se Deus estava com ele, ele continuaria caminhando, não importa onde fosse colocado, porque Deus tinha um grande livramento, um grande objetivo na vida desse grande homem. Lá na frente, José encontra com seus próprios irmãos, agora poderoso. Não era mais aquele desacreditado, escondido no cárcere, que ninguém dava nada por ele. Agora fazia parte do homem, segundo homem mais poderoso do Egito. E tudo isso aconteceu na vida de José, porque cada ferida que se cicatrizava na sua vida e se mostrava para ele, simbolizava mais uma caminhada e mais uma vitória diante do Senhor. Naquele momento, José começa a alimentar toda a nação, mostrando para mim e para você, não importa quem é o governante do nosso país, não importa qual é a nação mais poderosa, se nós temos Deus nas nossas vidas, Ele sempre nos livrará e nos alimentará. Não importa a dificuldade que todo mundo estiver passando nesse momento, se você é crente, Deus vai livrar e vai alimentar e vai fazer com que o seu celeiro sempre cresça. Porque um justo nunca mendigará o pão, e somos nós esse povo. Somos esse povo que, através de ter muitas feridas, também temos muita fé no coração. Porque não existe fé se não tiver feridas. Porque foi assim na vida do Senhor Jesus. Cada ferida que ele teve simbolizava uma graça que ele estava fazendo para nós, nos libertando, nos transformando, nos mostrando a dificuldade que nós íamos ter que passar, porque ele fala: eu venci e vocês também podem vencer, porque também vamos passar as mesmas dificuldades. Haverá momentos que nós vamos achar que estamos sozinhos, mas não estamos, porque estamos com Deus, fazemos parte desse povo. José alimenta toda a sua família. A própria família de José, que tinha vendido ele e mentido para o seu pai que ele tinha sido morto pelas feras, aqui estava debruçado na frente desse grande homem, pedindo alimento para que levasse para a sua casa. E José, aquele menino desacreditado pelos seus próprios irmãos, mas que acreditava de verdade em Deus, que cada ferida que ele foi recebendo na caminhada da sua vida, foi mostrando que ele era um grande homem e que ele estava sempre sendo preparado por Deus. E não é diferente no meio de nós. Temos que continuar acreditando. E cada vez que alguém ferir você, lembre que Deus estará ali
para cicatrizá-lo lá na frente. Porque é o poder de Deus é que nos mostra o quanto nós somos fortes. É o poder de Deus é que nos mostra que nós podemos ser transformados, mas haverá um tempo determinado por Deus para que isso aconteça nas nossas vidas, assim como foi na vida de José. Em Juízes 15, a palavra de Deus fala assim, Juízes 15, 14. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como os fios de linhos queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Sansão foi um homem que já nasceu pronto. Aquilo que Deus tinha na vida dele já foi entregue desde criança. Quando Deus fala para sua mãe, para o seu pai, ele cresce, não obedece aquilo que Deus tinha na vida dele, faz sempre da sua maneira. E eu sempre falo, mesmo nós fazendo a nossa maneira, mesmo assim nós ainda estamos fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não pode ser mudada. Mas o que acontece na vida de Sansão que mais aproxima ele com Deus, não foram as vitórias que ele teve, mas foram as derrotas que ele teve para ele mesmo. Porque através das derrotas de Sansão, ele conseguiu enxergar a Deus no momento mais difícil da sua vida. Quando ele se tornava forte, ele vencia tudo e todos, derrubava todos os muros e todos os portões, ele continuava fazendo da sua maneira. Mas quando começou a vir as cicatrizes, as feridas, foi que ele se aproxima de verdade a Deus. Quando ele cega, não conseguindo enxergar mais nada, entregando para Dalila aquilo que era sua força, de onde vinha, a partir daquele momento ele se torna um escravo. Por quê? Porque não andou com Deus. Foi chacoteado, humilhado. E cada vez que eles humilhavam Sansão naquele calabouço, rindo dele, rindo do Deus dele, rindo dos Deus dos hebreus, Deus estava olhando naquele momento, vendo as feridas que estavam acontecendo na sua pele, na sua vida. Cego não podia fazer mais nada, sem força não podia fazer mais nada. Mas mesmo cego e sem força, ele tinha algo dentro dele, fé. Acreditar de verdade que Deus pode fazer o impossível na vida de cada um de nós, se nós crermos nele. Não importando aonde nós estivermos, não importando as condições que nós tivermos, não importando com o que nós tenhamos, Deus é maior do que tudo, e é só você acreditar. Porque Sansão, Deus pega esse homem derrotado aqui, para ele mesmo, e levanta ele de uma certa maneira, cego e sem força, humilhado pelos filisteus, e faz com que ele derrube uma grande muralha, um grande pilar, ao qual mata mais filisteus do que toda a sua vida. Sabe por quê? Por causa das feridas que ocasionaram a sua caminhada. Porque são as nossas feridas que fazemos com que nós olhamos para dentro de nós mesmos. Pois foi assim na vida de Sansão. Porque quando ele enxergava da sua maneira e fazia da sua maneira, não fazia a maneira de Deus. Vivia do seu jeito, não fazendo do jeito de Deus. E mesmo assim, continuava fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela nunca poderá ser mudada nas nossas vidas. A partir do momento que Ele escolhe você, a partir do momento que Ele coloca você no caminho, você vai andar no caminho do Senhor, fazendo a vontade dEle, acreditando de verdade, olhando para as feridas e vendo que Deus é o Deus dos hebreus e de cada um de nós. E esse mesmo Deus está aqui, porque a palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei curando as suas feridas. Em Êxodo, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 14,
Êxodo 14. Quatorze, 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército do faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Uma grande vitória na vida desse povo de Deus. Mas ficou só nessa vitória? Acabou? Ou essa vitória era apenas o começo de algo grandioso na vida do Senhor? Nós vivemos várias fases das nossas vidas. Deus está sempre conosco, mudando sempre o nosso cenário. E às vezes, mesmo você pensando que não está acontecendo, nada sempre estará acontecendo. O mundo sempre vai girar. Nós sempre vamos crescer espiritualmente na palavra. Às vezes vamos cometer erro e às vezes nós vamos cometer também acertos. Aqui nesse momento o povo começa uma caminhada de 40 anos no deserto. Deus ia estipular leis, regras. E nessa caminhada muitas feridas iam acontecer no meio desse povo. Nesse momento, mais na frente, você vê Moisés trazendo as tábuas dos mandamentos e o povo fazendo um Deus de ouro, igual eles tinham no Egito. Deus fica furioso, tenta nesse momento destruir todos eles, dizendo para Moisés que esse povo é seu. E Deus, na sua longanimidade, no seu grande amor que Ele tem por cada um de nós, foi tendo uma paciência muito grande com esse povo, assim como Ele tem também com a gente. Porque nós não somos perfeitos, nunca vamos ser perfeitos. Vamos chegar ao final da nossa vida na velhice e também vamos cometer erros. Moisés cometeu. Moisés no final não entra na terra prometida, porque quando Deus mandou ele tocar na rocha, ele a fere. Não era para mais ferir aquela rocha. Esse povo, quando começa essa caminhada com Deus murmurando, uma hora era porque só estava comendo maná, outra hora já estava reclamando porque não tinha carne, porque queria voltar para o Egito. Eles já não aguentavam mais aquela ferida de 20 anos. Pessoas foram ficando enterradas no Egito. Mas para conseguir a terra prometida, a qual Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó, eles precisavam continuar caminhando, não importando mais com as feridas. Porque quando você começa a andar com Deus, você sempre vai andar para frente, nunca vai retroceder. Haverá sempre muitas dificuldades e muitas lutas iguais a esses homens tiveram. Porque quando eles chegam na terra que Deus prometeu, ao invés de receber aquela terra, eles tinham que continuar lutando para que aquela terra fosse deles. Mostrando para mim e para você, a nossa luta nunca vai acabar. Vai chegar ao final da nossa caminhada, nós vamos continuar lutando contra tudo e contra todos. Mas sempre vencendo, porque quando andamos com Deus somos vitoriosos, assim como esses grandes homens venceram. E para terminar, em João 20, a palavra de Deus fala assim, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se não vês nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não puser o dedo e não puser a
a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu, Deus meu. Em Salmo 118, a palavra de Deus fala que Deus vai nos livrarmos de qualquer nação, de qualquer dificuldade, porque Ele é grandioso e maravilhoso e poderoso. Ele fala que qualquer dificuldade que nós estivermos passando, Ele vai nos livrar. Qualquer luta que nós estivermos lutando, Ele vai nos livrar. Mas isso não vai nos livrar de obter as feridas do caminhar com Deus. Aqui você vê Jesus, que só fez o bem, que curou as pessoas, que mostrou um amor a qual nós nunca tínhamos conhecido e jamais conheceremos. E nesse momento Ele mostra aqui as feridas a qual Ele obteve, para que eu e você tivéssemos essa oportunidade de estar aqui hoje, agradecer por tudo que Ele já fez e faz e continuará fazendo nas nossas vidas. E mostrar ao mesmo tempo para cada um de nós, que nós também vamos ter feridas, nós também vamos ter chagas, assim como esses grandes homens tiveram, porque nenhum deles passou pela prova, passou pelas provações de Deus sem as feridas da palavra de Deus. Foi assim Jó, quando lutou com o próprio demônio, mas conseguiu vencer, cheio de feridas. Foi assim José, como lutou com seus irmãos e com todo o povo do Egito, mas também conseguiu vencer. E foi assim com o Senhor Jesus, que lutou com todos, para que nós tivéssemos essa rica oportunidade de estar aqui hoje e agradecer pela nossa salvação, por tudo que Ele fez. E por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando pelos pedidos de orações. Vamos estar orando pela vida do irmão José, da Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário e esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karine e Davi, Aline e Alice, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar, Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kevin, Elisângela, Catarina, irmã Josi, Anáfilo, irmão Júlio, Edinho, Wardson e Luzinete. Levanta sua mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós levantamos a mão para o alto, de onde vem o nosso socorro. E através desse socorro, ó Pai, nós clamamos por cada nome que foi citado aqui nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um deles nesta noite, trazendo cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, venha suprir as necessidades materiais e espirituais de cada um deles nesta noite. E que da mesma forma, Senhor, que o Senhor nos alcançou, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com a mesma misericórdia, trazendo libertação, trazendo transformação e cura. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco. Abençoa, Senhor, cada um que nos ouviu nesta noite. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. Que o Senhor venha levar, papai querido, os irmãos,
debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento. E nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.